Olá, seres vivos! Já faz algum tempo que eu não comento sobre a Puppet Combo aqui no canal, mas sabendo que o universo dos jogos dessa empresa é gigante e proporciona tipos variados de experiências, eu acabei me lembrando de um jogo que é uma das experiências mais perturbadoras e bizarras que eu já vi. E esse jogo é Feed Me Billy. Sendo que a principal característica dele, que faz dessa experiência perturbadora, é o fato de que nele não somos a vítima, mas sim o assassino da história. E além de ter uma trama particularmente macabra por conta desse conceito, ele é ainda mais bizarro por conta de algumas coisas que acontecem no jogo. Esse jogo também é muito importante no universo da Puppet Combo, pois sua história está ligada diretamente com o culto da CFV, o culto responsável por fazer o recrutamento de novos membros que mais tarde se tornam os assassinos das histórias. E nós vamos entender mais sobre essa ligação e também conhecer a experiência bizarra de Feed Me Billy. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Nosso personagem acorda de seu sono e ao se levantar percebe que o telefone ao lado está tocando. O cenário à sua volta é decorado por basicamente um amontoado de lixo e sujeira, evidenciando um aspecto grotesco e repulsivo. Mas isso não parece incomodar nosso personagem, que ao que parece mora aqui. E logo à primeira vista esse cenário evidencia um traço muito comum também encontrado em outros jogos da empresa. E eu vou explicar o motivo disso mais à frente no vídeo. Com o telefone ainda tocando, vamos até ele e atendemos a ligação. Rejoice, child. Rejoice in the knowledge of your conviction. You have completed our series. A voz estranha do outro lado fala algumas coisas sem sentido em um tom quase hipnótico, enquanto uma música toca ao fundo da ligação. E pelo andamento do diálogo, parece sugerir que esse homem seja um tipo de mentor do nosso personagem talvez, ou até mesmo um tipo de líder. Ele diz coisas estranhas como: "Você é agora uma das crianças iluminadas. Seus objetivos são divinos e seus métodos são puros. Junte-se a nós enquanto criamos nosso mundo perfeito. Comece a criar a visão do Pai." Para quem já está familiarizado com o universo da Puppet Combo já deve ter entendido o que está acontecendo aqui, pois isso tem uma relação direta com outro jogo da empresa chamado Stay Out of the House. Mas eu irei explicar mais à frente o significado por trás de tudo isso. Na ligação, o homem diz que deixou uma encomenda para você, o que ele chamou de o volume final de nossa série, e pede para que você abra e veja o que tem nela. Dentro da caixa, uma máscara junto de uma arma impõe a você o que precisa para concluir seu objetivo mencionado pelo homem. O que ainda é um mistério, mas aceitamos sem questionar nada. O que é um pouco esquisito, pois também parece indicar que o protagonista de alguma forma está sendo manipulado por alguém com um propósito ainda desconhecido. De qualquer forma, pegamos a lanterna, a arma e... Opa! A máscara e estamos prontos para nossa tarefa divina. Mas antes disso, uma coisa chama atenção em um cômodo estranho, que indo até ele, vemos uma das coisas mais bizarras do jogo. No quarto, encontramos um tipo de boca gigante do que parece ser um tipo de criatura, em que seu corpo se estende tomando conta de todo o cenário, em uma massa de carne grotesca e bizarra. E olhando para o fundo do buraco, ele diz apenas uma coisa: "Me alimente, Billy." Os objetivos do nosso personagem parecem estar centrados com essa coisa dentro de seu quarto. Porém, ainda que saibamos disso, não sabemos o que essa criatura quer que alimentemos ela. Teria isso algo a ver com o homem que conversamos antes no telefone? Muitas perguntas surgem, mas ainda temos uma tarefa a fazer. Então vamos em direção à caminhonete e iniciamos nossa jornada.
Dirigindo o carro, vamos até um posto de gasolina, onde lá uma mulher está fazendo uma ligação. Chegando perto dela, não parece ficar claro o que precisa fazer, até que notamos que temos uma arma nas mãos, uma máscara no rosto, e isso parece indicar que precisamos... E então, com alguns disparos, você finaliza a vida da mulher sem um aviso prévio. Sim, geralmente em jogos de terror somos colocados no papel da vítima, onde os objetivos se resumem em fugir dos perigos que nos cercam para encontrar uma maneira de sair vivo. Porém aqui as coisas se invertem, fazendo com que você seja o perigo que as pessoas precisam fugir. Esse conceito a princípio pode até causar um certo incômodo, o que aliás é o esperado. O conceito é voltado para uma ideia onde você controla o assassino e as vítimas dele surgem a partir de suas próprias ações. Uma filosofia que contradiz morais éticas sociais e põe o jogador numa situação intencionalmente desconfortável, mas curiosa. O poder que está em suas mãos é cruel, e inegavelmente uma experiência bem bizarra estar no controle de um psicopata, para dizer o mínimo. Mas ainda assim, por mais estranho que pareça, é muito intrigante estar do outro lado da moeda, pois a sensação é bem diferente. Mas não me entenda mal, é diferente, mas é bem desagradável. Após sua vítima cair ao som dos disparos juntos da música de fundo, fazem com que esse momento seja impactante. Pegamos o corpo e levamos até a caminhonete, onde guardamos como um prêmio mórbido e então voltamos para casa. E lá, levando o corpo conosco, vamos até a criatura novamente e então jogamos o corpo para ela. Com isso, seu objetivo fica mais claro. A fome da criatura só pode ser saciada com sangue de sacrifícios e é você quem vai saciá-la, e a cada novo passo desse objetivo, você parece se aproximar de sua tarefa divina. A criatura parece ter gostado, mas só isso não será o bastante. Acordando no outro dia, Billy levanta novamente. Uma carta foi deixada embaixo de sua porta, trazendo uma mensagem estranha e em um tom de ameaça. Eu sei o que você fez durante a noite. Eu sei que foi você. Eu sei. Mesmo que não saibamos quem escreveu a carta, sabemos que essa pessoa tem noção de seus feitos, apesar de não parecer fazer alguma ameaça com relação a isso. Uma coisa curiosa é que se tentarmos sair pela mesma porta de onde veio a carta, ele diz o seguinte: nunca saí por esse lado. Talvez seja apenas um capricho de Billy ou até uma forma de evitar ser notado durante a noite. Vale mencionar também um detalhe muito importante. Nesse dia em que Billy acorda, não encontramos mais aquela criatura no quarto dele. Quando vamos até lá, encontramos apenas um guarda-roupa normal, sem nenhuma entrada como tinha antes. Esse detalhe pode sugerir que talvez tudo isso possa ser algum tipo de alucinação. Talvez Billy esteja se condicionando a acreditar em uma criatura no seu quarto que ele precisa alimentar como uma forma de justificar suas atividades mórbidas, quando na verdade ela nem existe. Isso de qualquer forma não importa, pois temos um dever a cumprir, então pegamos nossas coisas e saímos novamente. Diferente da outra noite, dessa vez vamos a um grupo de pessoas acampando no meio de uma floresta. Eles estão animados e felizes, mas isso logo acaba quando Billy chega até o lugar. Mais uma caça concluída, então jogamos os corpos no carro e voltamos para casa. Mas então acontece uma coisa estranha. Uma pessoa aparece logo na entrada da porta para logo em seguida desaparecer. Pegamos os corpos, levamos até a criatura e então terminamos mais uma tarefa. Antes de acordar, a mesma pessoa de antes aparece mais uma vez e dispara contra você. Acontece que, como talvez possa ter ficado nítido, essa pessoa é uma representação do próprio Billy, e a ideia dele ter aparecido em dois momentos, no primeiro te observando e no segundo disparando contra si mesmo, pode ser um tipo de analogia para algum tipo de arrependimento ou culpa do personagem em torno de seus pecados. Pode até ser uma ideia plausível, pois quando Billy está carregando um corpo, podemos notar no inventário dele um pensamento seu com relação a isso. Me desculpe, eu tive que fazer isso. Seguimos para o último dia procurando as vítimas finais e vamos parar no acampamento onde casas e trailers estão espalhados. Coletamos as pobres almas desse lugar e levamos para casa para alimentar o monstro e saciar sua fome. E é com esse efeito que concluímos nossa tarefa. E assim termina Feed Me Billy.
O final do jogo deixa em aberto muitas perguntas, ainda mais com seu plot que faz do enredo algo ainda mais bizarro e misterioso. O que seria o monstro no quarto de Billy? Qual seria o sentido por trás de sua, entre aspas, tarefa divina? E por que no fim uma cabra surgiu daquele buraco? Para entender isso, precisamos voltar desde o início. Lembra daquela voz no telefone que falou com Billy no começo? Aquela voz é a mesma que aparece durante Stay Out of the House. Rejoice, child. Rejoice in the knowledge of your conviction. Antes do lançamento oficial de Stay Out of the House, existiam dúvidas com a relação entre os dois jogos, como por exemplo a ideia de que ambos os assassinos das histórias poderiam estar sendo influenciados por um mesmo objetivo, o que mais tarde se provou como uma verdade. O homem do vídeo tem um discurso breve, e ele é exatamente proferido na intenção de ser um tipo de lavagem cerebral para os novos membros de sua organização que é chamada Church of the Father's Vision, ou CFV. E talvez você reconheça esse nome pela logo que aparece em televisões de vários jogos da Puppet Combo, e o motivo disso é que sim, eles estão interligados. Inclusive, durante o discurso escutamos o homem falando coisas que evidenciam essa ideia. Join us as we create our perfect world. Begin creating your father's vision. Para explicar o que é esse culto e suas motivações, seria necessário um vídeo inteiro apenas dedicado a isso, pois se acredita que ele tenha tido suas origens há muitos anos antes, possivelmente durante os eventos de The Glass Starcase, mas até então isso não é uma certeza. De qualquer maneira, a CFV é quem prega a ideologia desses assassinos através de lavagem cerebral, sendo que sua principal metodologia vem através da reprodução de fitas VHS, como vemos em Stay Out of the House. E que aliás o Buncher tenta de maneira frustrada converter a protagonista colocando ela em frente às televisões, e através de simples ligações como foi o caso de Billy. Por esse motivo aquela voz sempre reforça a ideia de que sua tarefa é divina e que seus métodos são, entre aspas, puros, algo que o Buncher também acredita conforme vemos em suas cartas. Billy também acredita e não hesita em realizar essa tarefa de matar em prol de construir um mundo perfeito. E fica evidente que essa lavagem feita na mente dos membros é o que caracteriza a desorganização e falta de asseio entre eles. Por isso vemos as casas deles tão sujas e bagunçadas, provavelmente ocasionado porque suas mentes estão completamente conturbadas e danificadas. Mas em que essas mortes poderiam contribuir e o que seria esse mundo perfeito? Bom, ainda não temos como ter certeza quanto a isso, mas ao que evidenciam as histórias, tanto em Feed Me Billy quanto em Stay Out of the House, os assassinos prezam pela realização de sacrifícios humanos para entidades específicas. No caso de Billy é o monstro em seu quarto e no do Buncher a criatura no porão. Ao que se sabe, ambas são criaturas adoradas pelo culto e a realização de sacrifícios serviriam para que essas entidades contribuíssem para que a influência da igreja fosse espalhada. É possível que, conforme a visão de Roxane no final modern de Stay Out of the House, seja uma representação do que seria esse mundo perfeito pregado pela CFV. Mas como eu disse, isso é incerto. E quanto ao final de Feed Me Billy, é mais do que claro que a cabra é um tipo de simbolismo. Provavelmente a ideia de que com isso Billy se aproximou mais do objetivo da igreja, ou até mesmo que com isso ele acabou trazendo algo para esse mundo. Ainda existem muitas perguntas para serem respondidas e poderíamos ter mais informações com o Feed Me More Billy, que seria a sequência do primeiro jogo, mas isso se tivesse sido lançado, o que até agora não aconteceu. Sendo que tudo que temos até agora é um teaser jogável que não revela nada além do que já conhecemos. Resta agora apenas esperar para que mais respostas surjam com o lançamento dessa sequência. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Assim como em uma grande parcela dos jogos da Puppet Combo, as histórias são envoltas em uma névoa de mistérios e enigmas, o que faz de seus universos algo rico e interessante de se explorar. Não é o caso de Feed Me Billy, que além de ter uma trama interessante, também trabalha em um conceito particularmente único, mas que infelizmente sua sequência tem custado para ser lançada. Mas sinceramente isso é algo bem comum da empresa, tendo em vista que o próprio Stay Out of the House, por exemplo, levou literalmente 4 anos para ser lançado. Então pode ser que o Feed Me More Billy demore mais um pouco. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo. Com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso. Espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.